Olá, professor da Educação Infantil, boa tarde, tudo bem? Bem, para você, professor, que não pôde participar do nosso primeiro encontro virtual, eu vou falar de uma maneira bem superficial aqui o que é que foi discutido no nosso encontro, que documento é esse que foi apresentado, tá certo? O documento apresentado é um cronograma para que nós possamos desenvolver com ainda mais eficácia as nossas atividades remotas junto aos nossos alunos diante desse nosso canal de comunicação que são os grupos de WhatsApp, certo? Então, assim, a princípio, falando em planejamento, nós já tínhamos conversado sobre isso, né, no nosso último encontro presencial, mas aqui eu quis reforçar. Na segunda-feira, você vai deter o seu plano ao campo de experiência eu e o outro nós. Você só vai trabalhar esse campo de experiência? Não, mas para que isso possa, de alguma forma, nortear melhor o seu trabalho, para que você fique mais seguro sobre o que você deve planejar e desenvolver como proposta de aprendizagem para os seus alunos, você vai focar nesse campo de experiência, tá certo? Bem como na terça, onde você irá falar um pouco mais sobre corpo, gestos e movimento. E até chegar à sexta, que é onde você vai levar para os seus alunos propostas que possam explorar cada vez mais esse campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Peço que ao planejar você possa estudar, você possa se aprofundar um pouco mais, assim como nós já discutimos outras vezes, sobre o que pode oportunizar aos nossos alunos como experiência, como aprendizagem, com foco nesse campo, tá bom? E aí nós temos aqui, ó, como proposta diária para o nosso desenvolvimento de atividades, essas sugestões, tá certo? Você vai todos os dias levar uma música de acolhida para o seu aluno, você vai fazer a chamadinha, você vai apresentar a rotina da aula, você vai levar uma videoaula, ou seja, você vai gravar a aula para o seu aluno, para que ele não perca essa intimidade, essa proximidade com você. Também já conversamos sobre isso. O nosso aluno da educação infantil, ele é do visual, ele precisa ver, ele precisa enxergar, ele precisa tocar para ter certeza, para aprender de fato, tá certo? Então, ver você ali do outro lado da telinha possibilita essa aproximação. Isso serve para a educação infantil, bem como para todos os anos do nosso ensino fundamental, tá bem? E aí você vai seguir sempre proporcionando uma experiência lúdica ao seu aluno diariamente, e aí só depois você vai para essa atividade escrita, que aí sim o meu aluno vai estar mais preparado para desenvolver, porque ele teve antes uma atividade lúdica, uma atividade um pouco mais dinâmica para que ele compreendesse o que seria essa atividade escrita, tá certo? E por último, você vai fazer a avaliação da aula. Para a gente conversar melhor sobre isso, tem aqui, ó, o tempo pedagógico, tá certo? Eu dividi de maneira que você vai compreender que de 7 às 7h10 você vai fazer a acolhida. Como? Você vai enviar essa musiquinha, né, despertando o seu aluno, convidando a acordar, né, com uma musiquinha de bom dia, com uma musiquinha que seja um áudio que você baixou, ou mesmo um videozinho que você trouxe lá do YouTube, ou até mesmo você quis fazer um videozinho bem curtinho para cantar para os seus alunos como se estivesse em sala de aula com eles, como vocês cantavam quando estavam juntos, que se encontravam logo cedo, tá certo? Aí, de 7h10 às 7h20, você vai fazer a chamadinha. Você vai elencar lá no grupo da educação infantil quem é que faz parte da turma, para que cada aluno se sinta nomeado, se sinta notado, se sinta importante nesse momento, tá certo? Se sinta lembrado. E então, nesse período de 7h20 às 7h30, você vai dar esses 10 minutos para que esses alunos eles possam ir entrando no grupo, possam ir dando seu bom dia, você possa ir percebendo quem já está ativo para participar da aula, tá certo? Então, você vai ouvir áudios das crianças dando bom dia, você pode até ouvir um justificativo da mamãe dizendo que a criança não pode participar naquele dia, mas esse vai ser o momento da sua chamadinha, tá certo? De 7h20 às 7h30, você vai apresentar os combinados, tá bom? Você vai apresentar, além dos combinados, a rotina da aula. Você vai apresentar para os papais e mamães
mães e para as crianças o que é que vocês vão fazer naquele dia, que rotina terá a aula de vocês. Por que é que nós pensamos nessa proposta? Porque muitas vezes o nosso pai, o nosso aluno, ele não sabe o que é que ele tem como sugestão de aprendizagem naquele dia. E aí, por ter sido realizada uma atividade, ele acha que aquilo já foi suficiente e que o nosso trabalho acabou ali, quando na verdade a gente sabe que nós temos essa carga horária de 7 às 11 horas com o nosso aluno, né? Então, nós precisamos cumprir de maneira integral esse horário, mesmo que o meu aluno, porventura, não esteja em horário integral, mas eu vou estar. Diante desse meu planejamento, eu sei de que maneira eu vou trabalhar com o meu aluno nesse período, tá certo? De 7h30 às 7h40, você vai fazer a postagem da videoaula, tá bom? Vai ser uma videoaula que vai tratar do assunto geral, da temática geral da sua aula, tá certo? Só lembrando, junto à rotina é importante que você coloque os combinados esses que nós estamos aqui amanhã já postando através daquele vídeo interativo, né? Em que você e seus colegas gravaram, para que o nosso aluno ele perceba a importância, a organização da nossa unidade escolar enquanto corpo docente, enquanto unidade escolar, para que a gente, de fato, né, dê conta dessa aprendizagem e faça com que eles a vejam como importante. Nós iremos levar esses combinados diariamente para eles, tá certo? Amanhã a gente vai levar através do vídeo e nos dias posteriores a gente vai digitar lá direitinho, listando os combinados da nossa aula, tá bom? E aí, 7h30, você vai fazer a postagem da sua aula. De 7h30 às 7h40 foi o período que eu dei. Por quê? Porque às vezes há uma queda de energia, pode haver uma lentidão por conta da internet. Então, esse será o período de postagem da sua videoaula. Durante esse período, você não vai falar nada, o seu aluno também não vai precisar interagir, você não vai precisar responder a perguntas. Nesse momento, você pode utilizar, como administrador do grupo, aquela ferramenta que nós já estamos utilizando para fazer o repasse de informações a vocês, que é desativar as configurações para que todo mundo envie mensagem, porque nesse momento é somente você que está enviando, para que as informações elas não se percam. Como foi conversado no dia da nossa reunião, a nossa sala de aula ela está sendo agora o nosso grupo de WhatsApp. Então, imagina alguém chegar na sua sala de aula e você está todo confuso, livro para um lado, menino deitado, menino sentado, um fazendo atividade, o outro rabiscando, o outro correndo. Então, se a gente não organiza o nosso grupo, dá essa ideia, né? Quem chega à sala não sabe o que é que está acontecendo. Então, a nossa ideia com esse cronograma é organizar a nossa sala de aula, que agora tem sido o nosso grupo de WhatsApp, tá bom? De 7h40 às 7h50 será o tempo em que você vai dar para que o seu aluno assista a essa videoaula, tá bem? De 7h50 às 8 horas, aí você vai enviar um áudio reforçando sobre que experiência lúdica. Lembrando, nosso aluno todos os dias ele terá uma experiência lúdica que vai respaldar a atividade mais sistemática, né? Ou seja, a atividade escrita que ele vai fazer no segundo momento, tá bem? Mas nesse momento de 7h50 às 8 horas, será o momento em que você vai apresentar para eles, através desse áudio, essa atividade lúdica que ele vai realizar, tá bom? Possa ser que lá no seu vídeo você tenha dado a ideia central da aula de vocês, você tenha, né, repassado, tenha explorado a proposta geral, mas aí agora nesse áudio você vai ser mais minucioso, você vai dizer o que é que eles vão fazer agora como atividade inicial, tá bom? De 8h30 às 8h50, veja bem, ó, o meu aluno ele vai ficar de 8 horas, né, que foi o momento que você enviou o áudio encaminhando a atividade, e ele só vai retornar ao grupo às 8h30, que aí nesse momento você já vai desativar as configurações, você vai deixar livre para que todo mundo comente, porque agora será o momento em que os meus alunos irão socializar as experiências deles. Que experiência lúdica é essa? Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu estou trabalhando a letra A com o meu aluno, tá certo? E aí, vou dar um exemplo até mais de acordo com a nossa realidade atual da semana, por exemplo. A nossa proposta é arraiar do alfabeto. Então, nesse momento, a atividade lúdica pode ser que você sugira aos alunos que eles busquem na casa deles trajes de festas juninas.
Vamos dizer que lá no seu vídeo você falou, né, sobre a maneira como nós comemoramos as festas juninas, falou das características do ambiente, da organização e dos trajes das pessoas que participavam desse momento. Então a gente vai lembrar, né, do vestido, da calça jeans com remendo, da camisa xadrez, do chapéu. Então essa atividade lúdica pode ser uma sugestão de que o seu aluno vá buscar na casa dele peças, né, de vestes, de trajes juninos que ele tenha. Então, nesse momento aqui, ó, de 8h30 às 8h50, que é o momento de socializar, cada criança pode apresentar através de um áudio, através de um vídeo, o papai e a mamãe pode digitar uma mensagem de texto dizendo o que é que tem na sua casa de trajes juninos, tá certo? E aí você vai conversar com eles, vai interagir, vai motivá-los a apresentar esses trajes no período de 8h30 às 8h50. Quando der 8h50, é o momento de se despedir da turma e dizer que vocês estão indo para um intervalo. Sugere a eles que eles possam ir fazer um segundo lanche. Alguns possam ser que ainda não tenham feito seu primeiro lanche. Sugere que eles possam, nesse momento, higienizar as mãozinhas, dar uma reorganizada no espaço de estudo, enfim. Tá certo? E aí você vai retornar a sua aula às 9h10, de 9h10 às 9h20. Nesse momento, você vai sugerir agora uma atividade escrita. Por exemplo, vocês, no primeiro momento, explorou com ele a atividade lúdica para que ele trouxesse essas peças de trajes juninos, né? Assim, então ele apresentou, vamos dizer que ele trouxe lá a camisa, a calça, o chapéu. Agora é hora de você explorar de maneira sistemática o nome dessas peças. Então, explora junto às crianças, da maneira como você achar melhor organizar esses nomes, tá certo? Chapéu, camisa, pede para circularem nessas palavras que você for apresentar as vogais, pede para eles pintarem de verde as vogais que se repetem no nome. Então, são sugestões que vai caber ao seu planejamento, tá bom? De 9h20 às 9h40 é tempo para que os alunos desenvolvam a atividade. Ou seja, né, você vai orientar e vai dar novamente um tempinho para que eles desenvolvam. E aí depois, nesse momento aqui, ó, de 9h20, você já desativa novamente as configurações. Só você envia mensagem. Porque agora você quer receber, ó, a partir de 9h40, individualmente essa devolutiva do papai, da mamãe e do aluno quanto à atividade que você orientou, tá certo? A atividade essa que tem que estar, que precisa ter foco naquilo que o nosso aluno já sabe, naquilo que ele ainda precisa saber, ou mesmo naquilo que ele já pode saber. Às vezes o meu aluno ele tem 3 anos, mas ele corresponde a condições de resolver uma atividade de um aluno de 5. Então, vai caber ao seu olhar, a sua sensibilidade em perceber o nível de conhecimento do seu aluno, tá bom? Então, nesse momento de atendimento individual, de 9h40 às 10h10, você pode conversar com os pais, aqueles que porventura ainda não se pronunciaram no grupo. É momento de você ir lá e dizer, olha, cadê fulaninho? Eu senti falta, eu gosto tanto quando ele participa, adoro ouvir os áudios dele, ele diz cada coisa linda, é uma criança tão inteligente. Esse é o momento diário de nós mobilizarmos a nossa família, os nossos alunos, para estarem atentos à aula, mas de uma maneira muito sutil, muito delicada, tá bom? Motivando, convidando, colocando em evidência as virtudes do nosso aluno, colocando em evidência a importância que ele tem para a nossa equipe, porque se nós formos cobrar, nós sabemos que nós não teremos esse retorno, né? Então, esse é mais um desafio dos docentes, especialmente da nossa equipe, por termos um número muito pequeno de alunos, para que nós o tenhamos e possamos manter, né, a qualidade do nosso ensino, possamos manter as nossas condições de trabalho, visto que teremos alunos para as nossas respectivas turmas, tá bem? E aí, por último, você vai às 10h10, às 10h20, quase por último, né, avaliar a sua aula. De que maneira você vai avaliar? É perguntando ao aluno se ele gostou ou não? Não, de jeito nenhum. Avaliar a aula é analisando a participação, a aprendizagem adquirida, né? Você pode solicitar ao aluno através de uma mensagem de voz, o que ele compreende. Você pode apresentar uma última imagem e pedir que eles digam ali daquela imagem, né, qual é a letra inicial
da camisa, qual é a letra final, e aí as respostas serão repetitivas e não vai ter nenhum problema com isso, viu? Se os pais ajudarem na resposta, não tem problema nenhum mesmo, porque aí a gente percebe que os pais estão acompanhando, então isso é muito importante, tá certo? E aí você pode também aproveitar para fazer chamada de vídeo com ele, tá bom? Você programa, diz que agora quer ver o rostinho deles, que está com saudades, porque essa chamada de vídeo você realiza em tempo real, né? Você vê o aluno e o aluno te vê, vocês trocam um diálogo rápido de maneira simultânea, né? Diferente do vídeo, que quando você envia, só depois é que ele te dá um retorno. Mas ali, essa chamada de vídeo, ela se torna ainda mais próxima do aluno, tá bem? E aí, essa é uma forma de você avaliar diariamente se o meu aluno está aprendendo, se está participando, quem esteve na aula, quem não esteve, tá certo? E por último, às 10h30, você vai encerrar a sua aula. Vai sempre encerrar motivando o seu aluno, parabenizando pelos aceitos, parabenizando a família, pela contribuição, pelo acompanhamento, pela participação, tá bem? Para que nós estejamos no dia seguinte com as nossas atividades, se não com você, mas com o colega seguinte, e de alguma forma o meu aluno está ali, né? Ativo, participando, tá bem? Então, esse foi o todo, né, o geral do nosso encontro. Espero que você tenha compreendido. Entendo que você não pôde participar, né, aqueles que não puderam, ou mesmo aqueles que não puderam ficar até o final. A gente sabe que também temos questões de internet, questões técnicas que às vezes impossibilitam um pouco o nosso trabalho. Mas espero que da próxima vez todos possamos estar juntos para que nós possamos cada vez mais trocar ideias, tá bom? Segue então em anexo a nossa sequência didática, que é Arraiado Alfabeto. Levei algumas propostas e a equipe achou por bem a gente acolher essa temática para que a gente traga essa ideia das festas juninas, mas de uma maneira muito pedagógica, para que a gente vise realmente a aprendizagem do nosso aluno. Vamos falar das questões tradicionais, vamos vivenciar esse momento como de costume, mas, sobretudo, proporcionando a aprendizagem para o nosso aluno, tá bem? Um abraço, fique bem, tenha uma boa semana e qualquer dúvida pode me procurar. Eu estou aqui, tá bom? Como dizia Cora Coralina, o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Nós juntos teremos o que colher, né? Um abraço.